os institutos de pesquisa, eles mudaram a eleição do Paraná. Eu não vou afirmar, Leda, que eu ganharia a eleição. Eu não sei quantificar essa diferença. Mas que houve uma influência na tomada de decisão de inúmeras pessoas, isso houve. Domino o assunto, eu tenho condições de tocar o assunto, me sinto assim, conheço os caminhos do legislativo e então eu me sinto como aquele guerreiro que sabe qual que é a batalha, ele sabe a técnica para batalhar, tem coragem para entrar nela, mas tomaram dele a espada e o cavalo. Mas note que só essa discussão quente e importante que o primeiro turno está causando, eu já vejo os institutos de pesquisa, na tese de que eles se protegem, que é o que o CAD está trabalhando agora, todo mundo está dando a diferença na margem de erro. Deputados, eu tenho dito isso a eles, e me parece que é um sentimento, é assim, ó, eu sou vocês amanhã, não deixe esse negócio esfriar. Vai ser instalada uma CPI na Câmara, tá? Já deve estar faltando aí umas 40 assinaturas. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Cheguei aqui para fazer uma live com o deputado Paulo Martins. O deputado Paulo Eduardo Martins, que foi candidato a senador pelo Paraná, que as pesquisas deram a votação dele como em terceiro lugar, quando na verdade ele não estava em terceiro lugar, ele não foi eleito senador, provavelmente por conta dessas pesquisas, e esse é um dos assuntos que eu quero tratar com ele. Paulo Martins. Tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo? Tá vendo? Não tá travado? Ai, que bom. Eu falei agora há pouco que eu considero você a maior injustiça promovida por esses institutos de pesquisa. Porque eles se equivocaram em 26 estados, parece, né? Mas com você, acho que foi o erro mais absurdo, né? Acho que foi o mais distante de todos, porque eles erram, para mim, muito para baixo e para o outro candidato, que era o Álvaro Dias, muito acima, especialmente o IPEC, né? O ex-Ibope, o Ibope envergonhado, né, que foi divulgado pela Globo na noite do sábado, e ele provocou um prejuízo. Os institutos de pesquisa, eles mudaram a eleição do Paraná. Eu não vou afirmar, Leda, que eu ganharia a eleição, eu não sei quantificar essa diferença, mas que houve uma influência na tomada de decisão de inúmeras pessoas, isso houve, isso é um fato inconteste. As pessoas têm manifestado isso. Seria o suficiente para mudar a eleição? Eu acredito que sim. Mas, por prudência, não vou fazer esta afirmação. Pois é, mas tudo eu vou fazer, sabe por quê? Porque eu sou mineira e porque eu mantenho contato com todas as minhas amigas, com todas não, mas com grande parte das minhas amigas do colégio. Nós, a propósito, somos as tias do Zap, lá em Minas também. E em Minas Gerais, até a véspera da eleição, a Dilma estava em primeiríssimo lugar, segundo as pesquisas, e a minha turma do Zap dizia, não está, porque a gente vai votar no Rodrigo Pacheco. Não estou nem longe de mim dizer que foi uma boa escolha, ok? Mas aconteceu isso, a pesquisa dava Dilma e o povo dizia, nós vamos votar no Rodrigo Pacheco, e votaram mesmo, entendeu? Os institutos de pesquisa ficaram a ver navios. Isso já aconteceu outras vezes em Minas Gerais, Hélio Costa, Anastasia. A pesquisa dava uma coisa e o resultado foi outro. O povo todo mudou de ideia ou a pesquisa estava errada? Não é? Não sei. Minas Gerais já é a segunda vez que eu noto isso, porque me interessei exatamente por esses dois casos, entendeu? Mas sim, então eu suponho que... É claro que jornalista, você é jornalista, você sabe disso. A gente tem um achismo bravo. Mas além do achismo, no caso do Paraná, ficou muito evidente. Ficou muito Olha, o pessoal no dia seguinte, eu saí, fui no mercado, assim, fui retomar a vida, as pessoas vinham me abraçar, Leda, e pediam desculpas. Desculpa, eu achei que você não ia chegar, votei no Moro. Ou desculpa, achei que você não ia chegar, votei no Álvaro. Foi o dia inteiro assim, o tempo todo assim, hoje mesmo, voltei para o Paraná, estou no Paraná nesta tarde, saí à rua, é essa mesma coisa, o tempo todo. Então, é muito grande, certamente é uma amostra, para a pessoa vir se expor
Em Curitiba, que as pessoas normalmente são reservadas. Discretas, Ele vem te abordar, e além de te abordar, ele expõe que ele errou contigo, é porque foi muita gente. Muita gente. E a gente tinha monitorado pela internet. A internet te dá algumas ferramentas, né? Existem ali, você vai lendo tendências, comportamentos, trends, essas coisas todas. E a gente estava lá em disputa com o Moro, às vezes à frente, às vezes um pouco atrás, mas com muito mais normalmente à frente, né, na nossa medição. E aí, quando vem a pesquisa da Globo no sábado, aí nós notamos um movimento de busca de voto útil. Porque a pesquisa do IPEC Globo no sábado me coloca com 14% dos votos válidos, o Moro com 35, se não me engano, ou 36, e o Álvaro com 41. Tipo, eu estava completamente fora desse pessoal. E queira ou não, a Globo tem audiência, ela tem os canais dela, G1 e tudo, que alcançam mais pessoas e acabam... A CBN passou o domingo inteiro dando boletins com esses números. Tanto que quando eu fui votar de manhã na minha coletiva, eu falei, vocês estão noticiando uma pesquisa vagabunda, mentirosa, criminosa, e serão desmoralizadas no fim da tarde. E isso aconteceu, mas me tiraram a eleição. E vamos parar com a prudência aqui. Eu comecei com prudência, mas já me irritei também. Tem essa não, me tomaram a eleição mesmo. Tá? Mudaram... E há alguma coisa a fazer, não? Quanto a isso, não. O voto foi dado. Sim, o voto é o voto, mas há como processar, há como abrir uma CPI das pesquisas. Hoje, agora à tarde, eu recebi uma mensagem, recebi a pesquisa para presidente do Instituto Paraná, que dá um empate técnico, e vi no antagonista que o CAD vai averiguar, o CAD quer investigar se há uma formação de cartel entre eles. Entre Datafolha, IPEC e Nesp. Né? Isso, há um indicativo que sim. Eu já falava isso para o pessoal de campanha aqui, que eu não estava considerando as pesquisas, porque para mim estava claro que eles se retroprotegiam, vamos dizer assim. Enquanto um dava um número e os outros iam, ninguém usava e ficava bem para todo mundo. Essa era uma impressão que eu tinha, porque eu via... já tinha feito 2 campanhas, né? Eu já tinha feito para deputado uma campanha onde eu fui eleito com 5,5% dos votos na capital. Eu sei o que é ter 5,5% e era completamente diferente nesta campanha, tá muito maior. A gente ia nos lugares e era super abordado, recebido, era um outro movimento. E o Instituto de Pesquisa me dava 4, me dava 7, sabe? Ninguém ousando ali, porque eram 2 players super conhecidos, o Álvaro e o Moro. Então era conveniente deixar que a campanha se polarizasse entre os 2. Até porque os 2 eram grandes clientes dos institutos de pesquisa. Se você pegar as pesquisas, sim, as pesquisas registradas no TRE do Paraná, você vai lá ter Paraná Pesquisa, contratado pelo União Brasil, do Sérgio Moro, tem IPEC, contratado pelo Podemos, do Álvaro Dias. Você só não tem pesquisa contratada por mim. Olha que coincidência, né? É muita coincidência. As pesquisas são caras, né? São caras. E o pior, Leda, aí falando também como o lado do jornalista, e você vai entender bem, o pior é os veículos de comunicação fazer opção editorial de publicar pesquisas que foram pagas por partidos. Por que um partido contrata uma pesquisa? Para que ela sirva de peça de propaganda para ele, é óbvio. Senão ele não vai fazer essa contratação. E aí os veículos de comunicação no Paraná pegavam essas pesquisas e divulgavam ainda. Olha, está aqui a pesquisa, Paraná Pesquisa, da última quinta-feira, pago pela campanha do Moro, União Brasil, me colocou com 18%. Nossa, tá? Na quinta-feira. Não nem Paraná Pesquisa, hein? Lamento. O Murilo é meu amigo, eu gosto dele, mas é uma pesquisa... Dele, já uma pesquisa paga pelo... Nem estou insinuando que o Murilo mexeu na pesquisa. Estou dizendo que o veículo de comunicação não pode divulgar uma pesquisa paga por partido. Ele não está fazendo isso, né? Não é ético, a não ser que ele cobre para divulgar, porque o veículo vive de vender propaganda, então cobre e divulga, porque uma pesquisa paga por partido. Honesto, né? Ou pelo menos diz que a pesquisa foi paga pelo candidato tal, né? Também você pode noticiar, mas você tem que dar essa fonte, né? Porque na véspera da eleição, eu liguei para o Murilo, do Instituto Paraná, porque eu queria saber por que não ia ter pesquisa de boca de urna, por uma questão pessoal. Eu adoro ficar
eu fico muito tensa. Em qualquer eleição, eu não sou candidata, nunca fui, nunca serei, se tudo der certo. Mas eu fico tensa. Aí eu queria saber por que não ia ter boca de urna. Ele me disse, é caríssimo, ninguém quis pagar. É isso, é isso. E a velocidade para tabular uma boca de urna hoje com a velocidade de apuração, acho que nem fica viável também. Que a apuração ia ficar pronta às 5h30, 5h15, 5h30, que não ia bater junto com a boca de urna. Então, aqui, nesse caso, o Paraná Pesquisa chegou mais perto ali, pelo menos da minha votação, mas teve essa pesquisa que aí eu estou falando do Paraná Pesquisa como erro jornalístico, porque eles captaram as entrevistas até o meio da semana, se eu não me engano. Então, vá lá, tem uma margem. Você percebeu isso no início do domingo ou você tinha esperado? Na noite, no sábado, com a divulgação do Paraná Pesquisa já ficou um pouquinho nebuloso, né? As pessoas, será que o Paulo chega e tal? A gente captou isso. Agora, na noite de sábado, com a divulgação do IPEC, aí foi uma tragédia. Aí a gente notou mesmo uma busca massiva pelo voto útil. Porque é diferente de uma disputa onde você tem dois lados muito claros, a pesquisa fala assim, olha, o lado vermelho que vai ganhar, mas o lado azul ganha. Porque não há possibilidade de mobilidade desse voto azul para o voto vermelho, como era o caso de Minas, né? Da Dilma, ali era uma coisa. Aqui não, era uma disputa de 3 polos, na verdade. Um Álvaro, que sempre foi votado pela direita, pela centro-direita, no Paraná, 24 anos no Senado. O Sérgio Moro, o lavajatismo ali de centro-direita também. E tinha eu, candidato de direita, ou seja, estavam os 3 disputando o mesmo eleitorado, praticamente. E aí, quando a pesquisa fala assim, ó, esse aqui, do A, do B e do C, o C está fora, o C não tem chance, claro que o eleitorado vai fazer a escolha, por isso não. Foi exatamente isso que aconteceu. Bom, não... E aí agora... E agora a Câmara... onde? Não tem saída? Não tem... Não. É isso? Eu não tenho necessariamente um apego ao cargo e tal, lido muito bem com isso, assim, mas não é isso. Eu estou muito chateado pela forma com que aconteceu e por perder os instrumentos de luta, né? A gente precisa... Eu passei a campanha inteira falando numa reforma constitucional, nós conversamos sobre isso da última vez. Já existe a proposta, eu domino o assunto, eu tenho condições de tocar o assunto, me sinto assim, conheço os caminhos do legislativo. E então eu me sinto como aquele guerreiro que sabe qual que é a batalha, ele sabe a técnica para batalhar, tem coragem para entrar nela, mas tomaram dele a espada e o cavalo. Verdade. Isso me faz, isso que me faz mal, sabe? Isso não pode fazer bem, né? Não. É humanamente impossível. Aí você tem mais esse período. Eu soube que o Arthur Lira andou chamando você para conversar sobre um projeto de não sei se de CPI ou de qualquer coisa ligada à pesquisa. Isso faz sentido? Faz sentido, sim. Existem várias coisas lá. Todo mundo ficou horrorizado com o que aconteceu, não só comigo, mas no Brasil inteiro, né, na Câmara. Então, a Câmara quer dar uma resposta a essa situação e deve votar um projeto de lei, eu devo ser o relator desse projeto. Existem muitas propostas que tramitam na Câmara a respeito de instituto de pesquisa, e elas são soluções para todo gosto, tá? Inclusive, por exemplo, a do Ricardo Barros, ele quer criminalizar o responsável pelo instituto, estatístico e tal, condicionando ao resultado. Se errou fora da margem de erro, a pesquisa é um crime, presume-se a fraude na pesquisa. Essa proposta tem muita resistência lá na casa, porque acham difícil encontrar responsabilidade objetiva para criminalizar e tal, e me parece que é difícil mesmo. Talvez seja forte demais, né? Eu acho que o caminho... existem, assim, também propostas aqui e modelos no mundo. Na Itália, é vedada a divulgação de pesquisa nos últimos 15 dias. Não pode divulgar. Na França, nas últimas 48 horas. Eu acho isso até interessante, apesar de restringir a informação, é algo que me dói um pouco, mas faz algum sentido ali, porque aí você está tutelando a livre escolha do eleitor. Né? É esse o bem que está tutelado. Faz sentido. Ocorre que isso há uma dificuldade porque em 2006 o Supremo já declarou que esse tipo de iniciativa no Brasil é inconstitucional. Já foi aprovado
numa outra reforma. 2006. Houve uma ADIM do PSC, o ministro relator foi o Lewandowski, e ele disse que isso fere o princípio da livre circulação de informações, liberdade de expressão e tal, então foi declarado inconstitucional. Eu acho até que vale uma nova discussão, porque a realidade impôs mudou outras coisas. O Supremo também, né? Mudaram os ministros. Também. Em 2006, cara. Sim, se bem que o Lewandowski está lá e tem interesse. Tá lá. Então tem isso. Eu acho que vale a pena discutir até, mas isso, por ter já essa posição do Supremo, fragiliza muito essa posição dentro do Legislativo. Então a tendência é que saia uma construção de um texto colocando uma responsabilidade civil para os institutos de pesquisa, porque multa, coisa alta, que sirva de desincentivo e uma imposição de alto rigor para produzir uma pesquisa séria. Né? Porque se você está dizendo que a tua margem de erro é tanto, aí você está protegendo o consumidor da informação, o consumidor da própria pesquisa, né? E você não vai cumprir o que você prometeu. Aí você tem uma... de 2 a 13 e de repente você tem 14, 17. 14. Mas a sociedade mudou nas últimas 40 horas. Problema teu, amigo. Se você não consegue bancar essa informação, então não publique. Então não venha vender isso. Né? Aí faz sentido, é um texto com mais facilidade de ser aprovado, com uma exigência um pouco maior de quesitos para se registrar uma pesquisa no TSE. Tá? Hoje você não precisa registrar um estatístico, por exemplo. Não, tem que ter um estatístico responsável. Como não? Alguém tem que assinar aquilo. Alguém tem que tabular isso. Exatamente. E a tipificação, aí sim, criminal, para fraude. O que é uma fraude? Não tem que estar condicionado ao resultado. Muitos querem isso, eu acho que não consegue, não é por aí. Fraudar uma pesquisa é eu nomear um estatístico que não é estatístico. Isso é uma fraude. Eu dizer que eu realizei as entrevistas e não realizei. Isso é uma fraude. Eu estou produzindo um documento falso. E tem como provar isso? Tem, veja. As entrevistas? Por exemplo, eu no meu rascunho de texto, estou te revelando aqui em primeira mão, eu coloquei que além de registrar o estatístico, o método, tudo aquilo que tem que ser colocado no Tribunal Eleitoral, ele tem que colocar também, por exemplo, a identidade dos entrevistadores. Tá? Então não dá para ele ficar aquela coisa mais obscura. Eu fiz aí. Quem é que entrevistou? Então, se o cara contratar essas pessoas e não realizar, uma delas vai falar, por exemplo, né? Eu fui paga, não fiz entrevista nenhuma e está aqui. Isso é uma pesquisa fraudulenta. É uma hipótese. Isso tudo, você não busca simplesmente provar a fraude aí, Leda. Você coloca um rigor maior para que picaretas não atuem nesse mercado, né? Você vai dando mais hipóteses de falhas numa cadeia da produção de uma pesquisa fraudulenta. Você consegue indícios de prova, né? Indícios Exatamente. Exato. E aí, nas outras relativas a resultados e tal, você tem que colocar uma penalização de multa ali bastante alta, tem que considerar o poder aquisitivo. Por exemplo, eu vou botar um número mínimo lá, um número qualquer, que eu entendo bom, mas é um bom número para um veículo do interior do Paraná, é uma penalização. Para a Rede Globo Nacional fica irrisório, vale a pena, então. Ele vai lá e paga e produz resultado. Então você tem um monte de minúcias aí da técnica legislativa que você tem que considerar para produzir um texto efetivo, um texto que tenha efetividade no objetivo dele, né, que é coibir a irresponsabilidade e indução do eleitor a tomar decisões que ele não tomaria. E a gente está exposto a isso nesse segundo turno também, né? Estamos. Mas note que só essa discussão quente e importante que o primeiro turno está causando, eu já vejo os institutos de pesquisa, na tese de que eles se protegem, que é o que o CAD está trabalhando agora, todo mundo está dando a diferença na margem de erro. E vai ser assim, pode escrever, vai ser assim até o final. Todos eles vão dar pode dar que o Bolsonaro está na frente, mas é na margem de erro. Pode dar que o Lula está na frente, mas é na margem de erro. E todo mundo vai proteger o seu negócio. A sua lojinha, como diz Augusto Nunes, né? As suas lojinhas, exatamente. Eles, pelo menos, quer dizer, o preço para você foi especialmente caro, mas
pelo menos você vai ter esse conforto, digamos assim, de dizer, eles não vão blefar tanto no segundo turno. Pelo menos essa cara isso. de pau, parece que não, né? Hoje a Parece que não. pesquisa que saiu do Instituto Paraná dá isso, dá dentro da margem de erro. Né? Eu nem cheguei a ver o Bolsonaro, ele me mandou aqui de manhã o Murilo, e dá uma margem, a pesquisa diz, quer ver, Lula com 42, Bolsonaro com 39 na espontânea, e na estimulada, Lula com 47,6, Bolsonaro 44,1. Dentro da margem, né? Que deve ser 2 para mais, 2 para menos. Acho que é dentro da margem. Eles pelo menos estão mais... Bom, se bem que é o Instituto Paraná, né? Talvez seja esse mesmo, talvez seja esse mesmo a divisão da sociedade, tal, faça algum sentido, mas cabe aí a suspeita de todos estarem se protegendo nisso. O IPEC normalmente ousa mais, né? Eles não só herdaram o Ibope, como herdaram a tendência do Ibope de... Isso. Né, a tradição, eles são herdeiros da tradição. Eles são tradicionais, são conservadores. Ironia, não? Eles vão ficar com ódio disso. Certamente. Ô, Paulo, como é que você vai conduzir sua vida? Porque é a partir de fevereiro, né? Eu tenho mandato até o fim de janeiro, né? Fevereiro começa a nova legislatura. Eu não parei para pensar isso ainda. Eu estou tão focado em ajudar o presidente na reeleição. Aqui a gente está articulando com os prefeitos, com a sociedade organizada, com empresários que têm ali capacidade de mobilização, né? Porque uma campanha curta, você não tem logística suficiente mais para fazer aquela campanha de rua, como se faz no primeiro turno. Porque, por exemplo, eu tinha uma campanha, meu CNPJ, aqui no estado do Paraná. Então, eu rodava material junto com o presidente, eu tinha um comitê para as pessoas irem buscar o material, tinha meios eu tinha uma máquina para rodar. Agora, essa campanha acabou, eu não tenho mais isso, eu dependo tudo do diretório central. Ele não tem velocidade para chegar aqui. Então, a campanha é outra coisa. Você tem que, pelo menos é como eu estou entendendo e estou trabalhando. Você vai em cima de pontos da sociedade que tem capacidade de mobilização própria. Veja, um prefeito, ele tem o grupo dele atuando na prefeitura, ele tem influência na cidade, então ele mobiliza rapidamente. Isso está mobilizado, não é? As campanhas de deputados foram desmobilizadas, acabou, eles já foram eleitos ou não. Então muda isso, tem que ir nisso, empresário, em organizações que são atuantes, que têm o seu próprio corpo, né? E contando, claro, estimulando a militância. Essa sim tem que ir à rua, fazer o adesivaço, aquela presença que é possível. As pessoas podem fazer o seu próprio material com até R$1.000, né? A lei permite isso. Então você pulveriza, a gente tem incentivado isso, para pulverizar a campanha se realizar, para a gente ampliar a votação do presidente aqui no Paraná. Ele já ganhou, fez 55%, mas eu acho que dá para chegar mais, dá para chegar aí a 70%, 68%, por aí, para compensar estados que o presidente vai ter mais dificuldade. Então meu foco é esse, eu depois do segundo turno vou ver o que vai acontecer, se já me sinalizaram de convites para fazer parte daqui, de acolá, até no jornalismo mesmo, mas eu não quero pensar nisso agora, não. Depois eu penso. E aí, futuro eleitoral... Também, né? Precisa digerir. Eu ainda estou lambendo as feridas, né? Então... Tem que digerir essa maldade aí que foi feita, né? A gente acha que passou por cima, acha que está tudo bem, mas lá no fundo ainda está... não está. Fica ainda, né? Não está fica ruim. Sem demérito para quem venceu, que fique claro isso, né? Mas claro, você sente, te machuca, você impõe muita energia, é muito trabalho, uma campanha é muito cansativa. Teve dia de eu fazer 17 apresentações num dia, sabe? Viajar longe da família, todo o esforço que você impõe, você vai atrás de dinheiro, vai pedir para as pessoas te ajudarem, você tem um desgaste muito grande. Não tem como. Mesmo ganhando, você sai ferido. Tá? Só que você ganhou. Mas você ganhou e aí você é movido numa expectativa de realização. Né? Então, quando você perde essa parte, você não tem que reorganizar a vida. Mas aí você tem que fazer com o cenário claro,
né? E com sangue frio. E eu não tenho nenhuma das duas coisas hoje. Tem que deixar... Tem que, tem que dormir e acordar com essa história, né? Para poder digerir, para poder resolver. E é difícil. Fica difícil de superar porque toda hora que eu saio à rua, vem alguém para falar. Você escuta de novo, remexe na mesma ferida, né? Toda hora, é o dia inteiro o meu WhatsApp. Então vai ficar assim por um bom tempo. Eu acho que depois que passar o segundo turno, especialmente se o Bolsonaro confirmar a vitória, que é a expectativa que eu tenho, acho que esses ânimos, pelo menos no ciclo que acessa a mim, vão baixar um pouquinho e o pessoal vai superar e me ajudar a superar também. Não que eu me incomode as pessoas em falar isso, eu acho bom que elas falem, mas fica o assunto sempre quente. Porque é algo grave que aconteceu, as pessoas têm que falar disso mesmo. A gente não pode deixar isso ficar por debaixo do pano, não. Acho que tem que falar. Eu sei que dói, mas eu acho que tem que... A posição é essa, é falar mesmo, é escancarar mesmo, até para evitar outras atitudes dessas no futuro. Se repita, os deputados, eu tenho dito isso a eles e me parece que é um sentimento, é assim, eu sou vocês amanhã. Não deixe esse negócio esfriar. Vai ser instalada uma CPI na Câmara, tá? Já deve estar faltando aí umas 40 assinaturas, mas que vão conseguir. É mais uma dificuldade de mobilização da casa nesse momento do que porque tá todo de mundo pessoas que não querem essa CPI. Tá todo mundo assim, né? Então isso dificulta um pouquinho. Mas certamente vai ser instalada, vai começar agora, vai invadir outra legislatura, enfim. Eu não vou estar lá, certamente nesse primeiro momento participarei, mas depois não, mas eu tenho dito aos deputados, eu sou vocês amanhã, não deixe isso acontecer. Isso muda muito, muda o teu plano de vida completamente. E os deputados que você ficou mais próximo nessa legislatura, eles percebem, se solidarizaram com você, sinalizaram de algum jeito que perceberam a mesma coisa que você ou se fizeram de mortos? Porque tem muita gente que se faz de morto nessa hora, né? Tem, mas os deputados ficaram muito sensibilizados, viu? Até deputados que não são necessariamente próximos a mim, alguns que têm divergências sérias comigo, se manifestaram de, olha, isso que aconteceu com você O deputado sabe o quanto é duro fazer uma campanha, o quanto é complicado você sofrer uma derrota por um fator, uma possível derrota por um fator externo. Então todo mundo se sensibilizou, assim, geral. Todos os deputados estavam presentes em Brasília, muitos me ligaram para manifestar uma solidariedade e uma revolta com essa situação que já vinha acontecendo em outras eleições e que nessa ficou absolutamente escancarada. Nessa escancarou, né? Escancarou e é incontestável. Tá tudo escancarado, né? As mentiras, tem mais coisas escancaradas. Fake news, né? As mentiras, a 2 pesos, 2 medidas, está tudo completamente escancarado. Está tudo isso. Não vamos falar disso um pouco, mas antes, ainda sobre as pesquisas, só o ponto final. Né? O IPEC, depois que eu reclamei e saí batendo neles na Globo Local, que fez essa palhaçada, eles sabiam que iam publicar uma porcaria. Eu avisei eles, a pesquisa tem erros, que eu tentei impugnar, a justiça não deu. Mas eu passei mensagem para eles, não façam isso, a pesquisa tem erros. Eles publicaram, beleza, contrataram, pagaram a responsabilidade deles, quiseram entrar nisso aí, agora não reclamam de eu bater, tá? Porque eu vou falar, e eu tenho essa responsabilidade. Aí o IPEC foi se justificar, e ele disse que foi um erro de digitação. Eu vi isso, meu Deus do céu. Um erro de digitação. Não errei, digitei errado aqui. O caso típico do emenda é pior que o soneto, né? Muito pior, muito pior. Isso é coisa de sem vergonha, coisa de vagabundo. Falar um negócio desse. Diria isso na cara do cidadão, do diretor de IPEC. Se um dia eu cruzar com ele, vai ouvir, seja na esquina ou seja num processo que eu posso mover contra eles ou eles contra mim, porque eu já chamei eles de organização criminosa. Me parece que é muito adequado diante do que fizeram e dizer que foi um erro de digitação. E você pretende fazer um processo contra eles? Ou ainda não decidiu? Eu não decidi ainda, nem juristas me dizendo que cabe e tal. Tenho que ver a fundamentação, se estiver convencido disso, o processo sim, porque é uma coisa didática até. Não pode deixar passar. Pelo didatismo mesmo. Havendo a fundamentação, certamente. Isso eu vou estudar depois. Eu ainda não estou com
como já disse, com o sangue tão frio assim para tomar grandes decisões. Agora, essa história de fake news está irritando também, né? Porque, assim, ela tem uma gente... É uma coisa deliberada, né? Quer dizer, o sujeito levanta de manhã e fala, vou contar essa mentira. Vai lá e bota numa rede social dele que é poderosa. Eu não vou citar nomes para não arranjar confusão. Mas se você quiser citar, fica à vontade. Aqui eu não quero arranjar confusão para mim mais do que eu já arranjo. Já tenho, né? Então, mas que isso? O sujeito levanta de manhã, vai lá e faz homofobia, e faz não sei o que lá, e não dá em nada. É a profissão do cara, profissional da fake news. E aí você vê aquilo como método, com técnica, não é? E a parte aí a imprensa alinhada vem justificar. Tem um artigo na Folha, não me lembro agora quem que assinou, que chama aquilo de janonismo cultural. Eu vi porque isso, a fake news tem que ser combatida com fake news, já dando toda a justificativa moral para a utilização de fake news em larga escala pela campanha do PT. Isso é a destruição completa de ética, de bom senso, de compromisso com um pacto que nós temos de busca da verdade, que nem sempre acontece, mas deve ser a regra. É incrível o que está acontecendo. E os tribunais não entendem dessa forma quando é para o lado deles. Quando é para o nosso lado, aí a coisa muda completamente de figura. O TSE entende que chamar o Bolsonaro de genocida, ou seja, atribuir a ele um crime, que é uma calúnia, isso chama-se calúnia, atribuir a alguém uma conduta criminosa, isso pode ser liberdade de expressão. Agora, chamar o Lula de ladrão, ele já sofreu condenações por isso, e ele não foi absolvido, esses processos ainda ocorrem na justiça, os que não prescreveram, e não foi sentenciado como inocente, isso não pode mais. No caso do Brasil Paralelo, que foi nesta tarde, é um absurdo. O Brasil Paralelo produz um documento que conta a história apenas. O próprio ministro Lewandowski, se não me engano foi o Lewandowski, diz, não, os fatos são verdadeiros, mas induzem a uma conclusão diferente. Então, não pode. Você não pode mais falar a verdade porque a verdade não convém? Que isso? Exato. É triste. Sabe? É muito triste, grave. É uma supressão de liberdade de expressão, veja, que ela inclusive inviabiliza não só o debate público, como também, se for aplicada como princípio do jeito que o Lewandowski quer, até a ação do Ministério Público. Porque o Ministério Público, quando ele faz uma denúncia, ele acusa, ele te chama. O Lula é ladrão, o Paulo fez tal coisa. Ele coloca isso. E aí a justiça decide naquilo como verdade processual. Se aquilo é verdade processual ou não. Mas isso não impede que as pessoas façam os seus próprios julgamentos. E aí assumam os riscos de sofrer um processo por calúnia, por estar imputando uma conduta criminosa a alguém. O que eles fizeram é absurdo, é um uso do tribunal mesmo para controle do debate eleitoral. É censura isso. É censura. Né? Eu achei que ia viver, que já tinha passado isso, que eu já fui a tanto... Até, eu sou muito mais velha que você, já fui a milhares de reuniões no Teatro Casagrande, no Rio, já ouvi de ministro da Justiça, censura nunca mais, acabou, cala a boca nunca mais, da ministra Carmen Lúcia. Enfim, quantas vezes a gente já ouviu isso para viver essa experiência agora? E para ler isso, está aqui, ó, janonismo cultural. Usa fake news contra fake news para furar bolha progressista, tática de guerrilha digital incorporada pelo campo antibolsonarista da tônica do segundo turno. Então, está admitido que a fake news é a tônica do segundo turno. É a tônica, a fake news. Sim, mas e que tem que ser feita. Medidas. Tem que ser feita porque atende ao nosso lado, né? Ele diz aqui no artigo. É isso que ele quer dizer. Isso, exatamente. É a mesma linha do pessoal que não se incomoda com os abusos que têm sido cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, como aqueles inquéritos ilegais, que diz, não, mas para combater o fascismo, você eleva o seu adversário ao máximo da escória
política e social possível, que é chamar o cara de autoritário, genocida e tal, que vamos resumir isso aí no que compromete o fascismo, né? Então ele é fascista, então para combater o fascismo ele pode. Os limites impostos pelo ordenamento jurídico, ele não é adequado para combater um fascista. Então pode romper os princípios, porque senão eles vão nos fazer mal. É a justificativa moral dos caras para isso. Sabe o que é um completo absurdo? Né? É um completo absurdo. E isso tem sido aplicado agora aí com o tal do janonismo cultural. Não importa mais a verdade. Vão lá destruir as reputações, porque senão a gente não vence o bolsonarismo, que é o tudo de ruim no mundo. Que tristeza. Que tristeza. É estarrecedor, né? É assustador, é estarrecedor, é tudo. É porque esses tipos de limites, são paradigmas, quando eles se rompem, eles não voltam atrás. Não tem volta isso. Você não fala assim, agora eu parei, eu vou voltar a agir dentro da civilidade. Não tem essa mais. Não, saiu das quatro linhas, saiu das quatro linhas, pronto. Saiu, perdeu, não volta. Tem essa. E a gente vê isso acontecendo em massa. Você vê a imprensa entrando nessa. O Brasil, acho que ele pode se recuperar de qualquer coisa que ele vai passar. Eu não sei se a imprensa vai se recuperar desse processo que nós estamos aqui. Falar parece generalizar e tal, mas assim, é demais. É demais. Não rompeu-se a banda ética de trabalho. Todo mundo tem lado, todo mundo tem preferência. Não vamos falar que não tem. É assim, tem que ser, tá tudo certo. Mas você tem uma banda ali que você trabalha. Sim, você tem um limite moral, né, ético. Que é essa banda que eu estou chamando. Isso acabou. Se você perde isso, você compromete a sua história mesmo. Né? E a história que você vai produzir daqui para frente. Exato. Quer dizer, está produzindo tem lado. E ok. Mas você pode, inclusive, falar que você tem lado. Né? Você não precisa o que eu sempre dizer. Você pode dizer o que eu sempre fiz. Eu sempre fiz. Eu fui com jornalismo de opinião desde o início. Eu falei, minha linha é essa. Não estou aqui para enganar ninguém. Quem não gosta, mude de canal. Essa é a minha linha, minha visão de mundo vai ser essa aqui. E mesmo assim, eu tinha um limite ali. Até aqui eu posso ir. Né? E assim foi. O que eu vejo no noticiário é completamente fora hoje já. As notícias econômicas sobre o governo, o MAS se tornou um clássico. Todas as manchetes têm MAS. Tem que ter um MAS. Eu devia ter perguntado para a Cíntia Chagas, isso é uma conjunção adversativa, é isso? Eu não me lembro mais o que é o MAS. Eu só sei que eu nunca mais vi um título sem o MAS. E economia é isso. Eu até sugeri, cria o prêmio MAS de economia, que é o cara que vai conseguir transformar um fato positivo do governo Bolsonaro em negativo. Esse é o prêmio MAS de economia. Despiora, né? Conjunção adversativa. Aí, pronto. São palavras que unem duas ou mais orações coordenadas, estabelecendo entre elas uma relação de oposição, de contraste. São exemplos de conjunções adversativas, mas e porém. Mas eu me lembro que no meu tempo de escola a gente decorava mas, contudo, todavia, entretanto, as conjunções eram assim, a gente decorava assim. E mais e porém são essas aí. As que estabelecem entre elas uma relação de oposição e contraste. Todo título tem mais. Né? A descoberta do mas. Aí, eu gostei, o prêmio mas. Eu não iria. Eu não iria, mas apoio. Hoje saiu aí a inflação, né, dos Estados Unidos. Pela primeira vez a inflação do Brasil está abaixo da inflação americana. Já estamos aguardando o mas, né? Claro. Claro. Eu até escrevi sobre isso no Twitter, né? O Bolsonaro não vai ter o mérito reconhecido pela baixa inflação no Brasil, mas ele pode ter a culpa pela alta inflação nos Estados Unidos, em breve nos jornais. Vai acontecer. O pior é que a gente fica brincando com isso, e o pior é que pode acontecer mesmo, né? É isso que é doido. Eu faço essa zoeira com tristeza, não fico feliz de fazer, mas já que está aí, é uma realidade, tem que fazer. Não, é um...
É uma situação muito louca, essa que é a verdade. É inusitado total, assim. É, surreal. O caso da ministra da Damares. Ela falou sobre coisas horrorosas que acontecem da pedofilia. O pessoal se voltou não contra o pedófilo, mas contra ela. É, contra ela. Quem mandou ela falar, né? E mandou falar. Ela prevaricou que isso. Existem inúmeras ações do Não, Ministério sobre agora isso. desde o governo PT, os próprios jornais estão dando isso. Desde Sim, 2019, essa denúncia. sim. E outra, isso é Antes polícia, é também, muita parece coisa. que essa denúncia existe, é belíssima e tal. Mas também tudo que a Damares é uma que, com ela, nada pode, né? Tudo que ela fala é motivo de deboche e tem que Até debochar. o A Damares virou uma maneira de viver, assim, uma posição. isso. É a carteirinha da turma legal, para você ir lá Impressionante. Isso, para sentar na mesa lá no Baixo Gávea, tomar uma cerveja com os descolados, você tem que falar mal da Damares, parece que é isso. Falar mal da Damares é uma norma, assim, É. é muito Inclusive, estranho. tem Agora, não é tempos só lá, lá. não, porque eu fiz 2 ou 3 entrevistas com a Vanessa Damares e em todas eu tive o amarelinho na monetização. Proibido monetizar. Olha só, ela se tornou um símbolo aí, né? É, Para o bem e para o mal. E veja, até a história do abuso que ela sofreu na infância foi ridicularizado. Meu Deus do céu! Meu Deus, o que é aquilo? Mas são super-humanos, né? é O muito pessoal está estranho. tolerando. Sei lá. Eu acho que botaram alguma coisa na água, sabe? Ah, não é pouca coisa, não. Não é pouca, não, mas botaram alguma coisa. Não é possível. Porque eu nunca vi isso. Você faz uma denúncia e vira contra você a denúncia. Essa dela foi muito, porque era terrível. Eu não consegui, eu tive que tentar ver várias vezes o que ela dizia, porque eu não queria continuar vendo aquilo, entendeu? Vendo a Sim, denúncia. sim. Porque é nojento demais, é absurdo demais. Nesse Você tem campo, filho pequeno, eu tenho manifestam-se. neta pequena, você fica Sim. mobilizado, enjoado com isso, né? Fica mal, fica mal. Eu não consigo. Ela começou a falar, e quando fui ver o vídeo, ver o que está acontecendo, eu parei. Eu Eu parei também não várias vi. vezes, eu tive que voltar, me forçar a assistir. Isso, também não vi. E isso acontece muito em outras situações aí, que nos chegam também, a gente encaminha para os órgãos e tudo. Esse campo é onde se revela as maiores monstruosidades. Teve ação do próprio Ministério de resgate de idosos que sofriam abuso, idosos que não conseguem mais se defender, assim, coisas horrorosas Horrível. acontecendo. Eu E esse acompanhei pessoal do na época Ministério. do Magno Malta, quando ele fez a CPI da pedofilia, eu cobri, entrevistei ele várias vezes. E me lembro disso, e me lembro de promotores que eu também entrevistei, que ele teve um promotor que levou uns álbuns, eu não quis ver, pedi para ele, eu não realmente, uma fazia o programa à tarde, eu também a legislação não me permitiria mostrar. Mas eu não Sim. mostraria, além, independente da legislação. Eu não quis ver, porque a primeira foto que eu vi, eu já fiquei enojada, num grau que não dava para seguir vendo. E já entrevistei outras delegadas, inclusive uma das entrevistas, uma delegada do Rio, por acaso eu não consegui salvar a live. Foi a única live que eu não consegui salvar. Engraçado, né? Suspeito demais, né? Porque ela não aparece nem no meu arquivo. Tem um jeito de resgatar, se eu não conseguir salvar, vou bater na madeira, não tem madeira aqui, mas vou torcer para salvar a sua numa boa. Mas se eu não conseguir salvar, ela vai para um itens arquivados. Eu tenho um editor, o editor que passa essa live do Instagram para o YouTube consegue ir lá e resgatar. Entendeu? Essa eu não consegui resgatar, porque ela não constava no arquivo. Olha. Só tratava disso, era uma delegada da Polícia Federal falando sobre isso. Ela se dedica a esse assunto e é uma combatente desse crime. E conhece o assunto. Não consegui. Tem muita... É estranhíssimo, né? Tem muita gente poderosa e influente que gosta, tá, de judiar de criancinhas, de cometer esse abuso. Deve ser, porque... Pode ver que a reação sempre é pesadíssima, né? A reação da ministra talvez tenha um componente desse aqui. No Paraná, há alguns anos, um rapaz era ex-prefeito, era assessor foi assessor da Gleisi Hoffmann, sem fazer ligação com ela, isso, mas
teve cargo no governo do PT coordenando políticas para a juventude. Chama-se Eduardo Gaevski. O cara foi condenado por estuprar crianças, menores, pedofilia e o escambau. Meu Deus. Tá? Eu ouvi um áudio, só um. Eu ouvi um áudio só, eu fiquei com vontade de matar o cara. Tá? Que ele conta no áudio que ele estava lá, abusando da menininha, ela tinha um irmãozinho de 5 anos, e ele falou, já que esse menino está aqui também, eu vou pegar também. Ele fala assim. Tá? Ali, eu parei ali, a fita tinha um monte de coisa, eu não precisei ouvir mais. Eu fiquei com vontade de matar o cara. Não tenho nenhum pudor em falar isso, porque é o que lhe dá. Né? É muito tem mais um monte de gente mesmo, não tem jeito. E era uma pessoa poderosa, estava no governo federal, coordenando políticas de juventude. Está preso ainda. Pegou uma pena... né? Pelo menos esse está preso. Né? Pelo menos isso. Tem um monte por aí solto. Eu acho que devia, inclusive, ter um tipo de penalidade diferente. Quer dizer, devia ser... Eu não sou a favor da pena de morte, porque sou católica e tal, não concordo com isso. Acho que aí é uma questão dele, entendeu? Lá em cima que decide. Mas uma prisão perpétua, eu acho que faz sentido, né? Porque já que a pessoa vai sair, vai cometer outra vez o mesmo crime, esse crime não tem perdão. Contra a criança, não tem perdão. E a reincidência é 100%. Não tem jeito. A gente não tem os dados precisos no Brasil, tudo. Nos Estados Unidos eu já li há muito tempo que o campo lá que eles tinham pesquisado, a reincidência era total. Tá? É um comportamento que o sujeito vai repetir e ponto. Então, se ele vai repetir, ele não pode ser reinserido na sociedade, ele é um perigo permanente. Mas ontem, no Dia da Criança, foi solto um pedófilo. Eu não acompanhei esse caso. O ator José Dumont, que é acusado de pedofilia, foi solto ontem. Ganhou liberdade, como é que chama? Prisão domiciliar. Simbólico, no Dia da Criança. Uma juíza. Uma juíza no Rio de Janeiro. Me fale não tenho nada contra ele pessoalmente, não estou querendo julgar, mas há depoimentos, há material apreendido pela Polícia Federal, computadores e tal. Então, tudo leva a crer que é real a denúncia. E foi solto no Dia da Criança. Simbólico, né? Eu acho. E por uma mulher, o que também me pareceu terrível. Enfim, eu espero que a gente faça uma outra, brevemente, falando coisas muito boas, muito vitoriosas, muito melhores que a de hoje, né? Porque hoje a gente pegou pesado. Hoje foi pesado. Eu também espero, viu? Eu torço muito por isso, quero muito isso, e vai nos fazer muito bem poder ter essa motivação de fazer essa live de coisas boas. Essa live de coisa boa. Porque tem que ter uma boa notícia, né, em algum momento. Não é possível. Vai ter. Eu tenho fé e esse sentimento, sim. Não tem a boa notícia, não sai no jornal, a boa notícia não dá a primeira página. A gente cansou de ouvir isso, né? Mas tem que dar. Boa notícia vai ter que dar live. Vai ter que dar live. Pronto, fechou. Paulo, muito obrigada. Eu espero que você... Quer dizer, que você fique bem alguma hora com essas histórias todas. Eu vou ficar assim. Não é a primeira porrada da vida que eu tomo, não. Eu sempre me levanto e a gente segue, tá tudo bem. Vamos seguir tocando a vida, lutando pelo Brasil, pelas coisas que a gente acredita. Vamos para cima, vamos para frente. Vai para cima com esse projeto de lei, com essa CPI, seja lá o que for, não é? Para botar uma ordem nisso, né? Porque também se a gente cruza o braço e finge, normaliza isso, né? Se a gente normalizar essas pesquisas, elas vão continuar acontecendo, né? Não, significa que funcionou e deu certo para eles. Não vamos deixar, não. Vai ser meu último legado deste mandato. Não é barato, não. Tá bom? Então, um abração para você. Foi um prazer falar com você. Apesar sempre sempre um prazer e uma honra, tá? Fica com Deus. Um grande beijo. Você também. Beijão. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal.
Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.